Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Edenilson e vamos dar continuidade, então, no nosso estudo sobre os princípios da movimentação e armazenagem de materiais. Hoje nós estamos, então, com o princípio de número 20, né, que estamos estudando o princípio da manutenção. E aí a gente sabe o quanto é importante a manutenção, quer seja de coisas, como seja a nossa própria manutenção pessoal, cuidando aí da nossa saúde. Inclusive agora, nessa época de pandemia, já estamos aí há pelo menos 2 anos, né, passando por essa pandemia de Covid, e ainda precisamos ter bastante atenção em relação a tomar esses cuidados, tudo bem? Então, esse princípio de manutenção, ele diz o seguinte, é o nosso 20º princípio. A descrição dele é de que planejar a manutenção preventiva e o reparo programado de todos os equipamentos de movimentação, ou seja, planejar a manutenção preventiva, ou seja, não esperar o equipamento apresentar defeito, mas eu tenho uma rotina de programação, eu tenho um plano de manutenção, e aí o administrador de materiais, né, precisa estar atento a isso, né? Eu tenho que ter, então, esse plano de manutenção dos equipamentos, e aí eu tenho lá o próprio manual do fabricante, ele diz quais são por quilômetro rodado, digamos assim, que você precisa fazer o reparo e precisa fazer lá a manutenção dos seus equipamentos, né? Então, eu preciso planejar essa manutenção, então eu tenho que ter um calendário, podemos dizer assim, um cronograma de manutenção de diversos equipamentos, e ele tem que ser programado. Por quê? Lembra que eu não posso ter o meu equipamento sem uso, senão eu posso afetar o princípio do tempo ocioso, né? A gente já viu nas aulas anteriores. Então, no caso de equipamento, por exemplo, de movimentação móvel, a prática de manutenção preventiva ela deve ser considerada indispensável, turma. Pessoal, sempre tem que ser indispensável. Preciso fazer, é como eu disse, né? Não adianta esperar quebrar para poder fazer o reparo, né? Ou seja, eu preciso fazer o reparo, eu preciso fazer o conserto, fazer a manutenção antes de quebrar. É como um automóvel, né? Você tem, principalmente, quando a gente fala de automóvel, você tem que seguir aquele calendário das manutenções de revisão, principalmente em relação ao óleo que ele é utilizado. Então, dependendo do tipo de motor do carro, você tem troca de óleo a cada 5.000 quilômetros, troca de óleo a cada 7.500 quilômetros, troca de óleo a cada 10.000 quilômetros. Você pode ter troca de óleo, né? Dependendo, poxa vida, eu não troquei o óleo, mas já fez 1 ano que eu troquei, então troca porque o óleo está parado, não atingiu, sei lá, os 7.500 quilômetros da manutenção, mas já deu 1 ano. Então, o que você faz? Vai lá e troca o óleo do carro. Por quê? Porque é ele que vai fazer, né, a lubrificação do motor. E o motor não estando lubrificado, com certeza você vai ter lá um problema no seu carro. Então, você tem que seguir aquilo que a gente chama de manutenção, né? Eles chamam de manutenção programada, quando você tem um veículo, principalmente veículos novos, vem lá no manual do fabricante, lá tem os períodos, o que precisa ser, o que o técnico, né, na verdade, ele vai olhar em relação ao mecânico, ele vai olhar em relação ao que precisa de substituição. Então, nos primeiros, por exemplo, 10.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, você já tem que fazer a primeira revisão. O que ele vai olhar lá? Vai olhar se o óleo está legal, vai olhar a parte da embreagem do carro, vai olhar os sistemas de freios, vai olhar também as velas, o sistema de ignição. Então, ele tem um calendário, uma manutenção e o que ele deve, inclusive, observar em cada uma dessas revisões. Tudo bem? Então, devido a esse caráter essencial dos equipamentos, né, falando de movimentação de materiais, que assegura a própria continuidade de produção, a manutenção deve ser sempre do tipo preventiva. Então, repare antes de quebrar. Faça a manutenção antes do defeito. As paradas de equipamento, a gente sabe, com certeza, que elas são onerosas em virtude, por exemplo, do custo de hora improdutiva. Se eu tenho equipamento improdutivo, eu tenho hora não produtiva, né? E ela cabe ser elevada em relação ao custo da manutenção. Ou seja, o equipamento ficar parado, né, o equipamento a hora produtiva, né? As horas não produtivas sempre serão mais caras que o tempo que o equipamento ficou, por exemplo, como é que eu posso dizer? Em custo da manutenção. Então, fazer a manutenção do equipamento fica mais barato do que ter, por exemplo, uma produção parada.
Então, a produção parada custa mais do que o preço do equipamento que você precisaria fazer a manutenção. Nesse caso, ele é inversamente proporcional, né? Então, a manutenção preventiva, por que ela é importante? Porque ela tende a reduzir drasticamente as intervenções de manutenção de emergência. Fora que a manutenção de emergência, de repente, se a sua empresa, se a empresa que você trabalha, né, ela é uma empresa que ela não tem um departamento de manutenção, então significa que você vai precisar fazer uma contratação. E a gente sabe que contratações emergenciais sempre são mais caras, né? Emergenciais sempre são mais caras do que aquelas manutenções que você precisa fazer a programação. Então, se eu precisar de um reparo imediato e eu ligar para alguma mecânica, dependendo, sei lá, uma empilhadeira minha deu defeito, eu vou precisar entrar em contato para alguém consertar. Se eu chamar ele imediatamente, é claro que ele vai cobrar mais caro, né? Níveis de serviço elevados são mais onerosos, custam mais, tudo bem? Então, essa manutenção preventiva, pessoal, ela é composta de inspeções diárias. Então, todo dia lá olhar o óleo, por exemplo, vamos falar de empilhadeira, ela tem que olhar o óleo dela, se está tudo ok, se está funcionando, se é aquelas empilhadeiras elétricas, ver se o sistema elétrico não tem nenhum problema, se a bateria está carregada, se está tudo funcionando. Então, eu preciso ter um calendário, tanto de manutenção quanto de revisão diária, inclusive revisão específicas em intervalos regulares e também revisões gerais. É a mesma coisa que cuidar do carro, você tem que estar a todo momento olhando, olhar, por exemplo, se a ignição dele está funcionando corretamente, se dentro do sistema de injeção eletrônica você precisa colocar, né? Então, carros, por exemplo, que são flex, carros mais recentes, você tem lá na parte da frente dele, perto do motor, você tem o sistema de ignição, e você coloca a gasolina. Então, quando você gira a chave, o que o sistema faz? Ele joga álcool, ele joga a gasolina, se você está álcool, né? Tá um carro a álcool, ele joga gasolina no sistema de ignição. Por quê? Porque a combustão é mais rápida, e aí você não tem toda aquela dificuldade de deixar o carro de manhã, numa época fria, esquentando na garagem o motor para você poder sair. Porque o álcool, né, como ele é muito volátil, quanto menor a temperatura, mais tempo ele demora para queimar. E aí o carro pode demorar para pegar. É por isso que em muitos locais, ou você pode observar, não sei se vocês têm aí próximo de vocês, o vizinho que tem um carro a álcool, ele liga o carro e fica lá 5 minutos, né, esquentando o motor para poder sair. Por quê? Porque o motor, então, não entra em combustão tão rápido por causa do etanol. Tudo bem? E como nós temos a lubrificação adequada do equipamento também, ela deve merecer essa atenção especial. Então, qual é a regra? Eu até dei um spoiler para você aqui, repare antes de quebrar. Não tem segredo. Esse princípio, eu acho que a regra, de todos que a gente viu até agora, essa é a mais fácil, né, da gente decorar. E, por ser a mais óbvia, vocês sabem, como a gente já vem dizendo, tudo que é óbvio acaba sendo deixado de lado, né? Então, repare antes de quebrar. A produtividade do equipamento ela é aumentada se os reparos são antecipados. Pode dar defeito? Pode, mas não por uma falta de manutenção, não por um descuido, né? Então, a falta de manutenção, ela causa falha mecânica, falha elétrica, e ela interrompe a operação daquele equipamento durante o uso dele na operação. A maior economia acaba resultando, né, num programa de manutenção adequado e de reparo que sempre vai estar nos menores gastos, mas sim manter o equipamento em operação. Então, lembrando que a manutenção deve ser realizada para que aquele dispositivo, aquele equipamento, ele fique funcionando, então, a contento. Tudo bem? Aqui o princípio de número 21. Vamos mudar aqui, então, no nosso material. Próximo princípio. Opa! Peraí, deixa eu consertar aqui nosso material, porque tem um slide aqui que está oculto. Deixa eu desocultar ele. Achei. Isso, deixa eu mexer aqui. Isso que a gente vai para o princípio de número 21. Vamos ver agora. Isso, pronto, consegui. Deixa eu só salvar aqui, né, turma? Para que depois não tenha problema. Então, vamos para o princípio de número 21. Isso, pronto. Princípio da obsolescência. Estamos caminhando aqui para a reta final dos princípios. Então, princípio da obsolescência. Sobre o que esse princípio
ele atua, né? Então, qual é a regra, não? Qual é a definição dele? Substituir métodos e equipamentos de movimentação obsoletos quando métodos e equipamentos mais eficientes vierem a melhorar as operações. Ou seja, eu só devo mudá-los se tiver algo melhor. Porque fazer mais do mesmo, colocar o equipamento mais do mesmo, na verdade, é queimar dinheiro, né? Então, eu preciso, enquanto administrador de materiais, fazer essa sugestão. Então, só substituo o equipamento quando o método ou equipamento acabou se tornando obsoleto e eu tenho uma melhor maneira de se fazer. É tanto que você tem uma troca muito grande, né, de substituição daquelas empilhadeiras hidráulicas, né, como a gente costuma chamar, ou empilhadeira mecânica, mas a gente fala de empilhadeira hidráulica, por empilhadeiras elétricas. A manutenção dela é mais barata, o tempo de vida útil dela é mais longo, a carga e a capacidade que ela tem, a carga que ela levanta é maior, o ângulo de trabalho dela, a facilidade de movimento que ela pode fazer dentro do depósito é bem maior, né? E você tem a questão, então, que a manutenção dela também ela é bem mais simples, fora a economia que você tem olhando lá do princípio do meio ambiente, fora a economia que você tem de não ter a questão daquele óleo que, infelizmente, de alguma forma, ele acaba sendo tirado, é petróleo, né? Você vai tirar ele lá do mar e depois a queima dele, que vai afetar aí a questão do meio ambiente, a camada de ozônio e assim por diante. Então, você tem uma série de pontos pró, né, de pontos positivos que podem ser levados em consideração quando nós falarmos, então, aí sobre esse princípio de obsolescência. Como todos os outros tipos de equipamento, os destinados à movimentação de materiais estão sujeitos à depreciação. O que é depreciar? Depreciar, né, vem de perder valor, isso que é depreciar. Então, a palavra preciação, né, dessa palavra, a raiz dela significa preço e de que vem antes significa diminuir. Então, é depreciar, ou seja, perder preço. Então, analogamente, né, se a gente fosse fazer uma relação, isso acontece também com os métodos de movimentação. Eles acabam também depreciando. Então, imagine que a gente vai ver quando for falar sobre os sistemas não os sistemas, né, mas as ferramentas, né, tecnológicas, né, que são usadas, porque aqui a gente está falando dos fundamentos e dos princípios, mas nós vamos falar dos equipamentos para movimentação, dos sistemas para movimentação, e eu estou falando de tecnologia de informação, nós estamos falando de coletor, nós estamos falando de RFID, que é uma tecnologia de radiofrequência bastante utilizada, nós estamos falando também de separação de pique, de sistemas autômatos, ou sistemas que fazem a leitura, e assim por diante. Então, vocês vão observar que tanto o equipamento quanto o método ele pode mudar, né? Você tem empresas que são pequenas, na verdade, ainda fazem a separação por papel. A gente chama aquela separação por uma lista, né, que a gente chama de picking list, que é a separação, o picking discreto, né? A própria pessoa vai fazer toda a separação. Claro, isso são empresas pequenas, empresas maiores já, né? Elas já têm já um sistema automatizado de fazer pique. Vocês viram lá, nós vimos, por exemplo, no vídeo da Natura, que eles fazem pique lá, pique do touch, né, que é por toque, né? Você tem o pique by light, então acende uma luz, você coloca a quantidade de produto, você não precisa nem conhecer o código. Então, assim que aquela caixa ela chega de frente, né, na sua baia de trabalho, podemos dizer assim, então, ela acende uma luz verde e mostra, por exemplo, 2. Você sabe que o produto que está logo acima daquela caixa, você pega 2 e coloca. Você não precisa nem se preocupar em decorar código. O operador não precisa ficar decorando, gravando o código. Ou seja, é uma operação, podemos dizer assim, semi-automatizada, mas mesmo assim ainda precisa da intervenção humana. Então, isso aumenta a produtividade. Então, o próprio sistema, né, então, em vez de enlogar, né, ao invés do operador ficar indo no estoque fazendo separação, você pode ver que o próprio sistema já direciona o equipamento. E ele vai mostrar, acende a luz verde, e o que eu faço? Eu pego 2, coloco na caixinha, aperto um botão, porque aí ele já traz o próximo, né? Vem a próxima caixinha, ó, desse agora você coloca 3. Põe o 3, aperta o botão, ó, agora tem, além daquele, tem mais 2 que você vai pegar. Coloco os 2, vou e aperto um botão. E aí eu faço o que a gente chama de pick to light, né? Que é o pique por luz. E aí eu tenho o pique por voz, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente.
tá bom? Mas por que eles vieram e ficaram, na verdade, vieram para ficar? Porque os métodos antigos acabaram se tornando obsoletos, como a gente pôde perceber, né, durante aí as nossas aulas. Então, novas ideias, técnicas, métodos, equipamentos são divulgados todos os dias e o pessoal responsável pela movimentação de materiais deve estar alerta constantemente para assegurar-se de estar a par dos últimos desenvolvimentos. Então, uma característica, né, quando nós falamos, lembra quando nós mostramos aquele vídeo o vídeo lá do Carlos Benchique, né, do canal da Prolog, nós mostramos aquele vídeo em que ele fala de umas características, né? Uma das características do analista de materiais justamente é a criatividade, é o conhecimento. Aliás, não só do analista de materiais, né, pessoal, quanto para qualquer outro cargo que você exerça, qualquer função que você exerça, você precisa estar antenado com o que está acontecendo ao seu redor, né? Você precisa olhar o mercado, como é que o mercado está funcionando, para que você tenha, então, sempre esteja sempre atualizado com as informações, antenado com as ferramentas tecnológicas já existentes, com o que está acontecendo ao seu redor, e a partir daí você propor sugestões e propor melhorias que vão auxiliar a empresa, vão auxiliar a organização, vão aumentar a eficiência da empresa, e isso, inclusive, te ajuda no crescimento profissional. Inclusive, isso te ajuda no crescimento dentro, né, do seu próprio local de trabalho. Se a empresa tem um plano de carreira, você é visto como uma pessoa que sempre contribui de forma positiva. Isso é muito bom, né, para a carreira profissional da gente. Isso é extremamente importante, né? A pessoa que está no departamento onde você é elogiado por ser uma pessoa que sempre contribui com soluções criativas, soluções inovadoras, né? E quando a gente fala sobre essa questão da obsolescência, e tem essa relação com a depreciação, e a depreciação física, né, podemos dizer assim, dos equipamentos, ela não é difícil de ser observada. É muito simples você ver quando o equipamento está dando problema. Voltando ao exemplo do carro. É muito fácil saber quando o carro está dando problema. Você está partindo, o carro demora para pegar, fica engasgando. Pode ser um problema no sistema de ignição, né? Ou liga o carro e ele fica saindo aquela fumaça branca, ou uma fumaça azul, ou uma fumaça escura. Puxa, tem algum problema no motor. De repente, lá, a água do carburador, né? Do carburador, não, desculpe, né? O sistema de arrefecimento, de alguma forma, está mandando água lá, está misturando água com óleo, e aí isso causa aquela fumaça que está saindo do carro. Então, sempre essa depreciação física, ela é aparente, ela não é difícil de ser observada. Por exemplo, um outro exemplo que a gente pode usar muito fácil, né, uma faca, né? Como é que você percebe que uma faca está cega? Vou cortar carne e eu tenho que pressionar com muita força, né, para poder cortar, por exemplo, aquela carne que eu vou utilizar no dia a dia. Então, você sabe que precisa fazer um reparo. Qual é o reparo? Aí eu preciso amolar a faca. Ou, né, a tesoura, né? Infelizmente, tem aquelas pessoas que amolam faca e tesoura na rua, vocês já observaram, eles têm uma bicicleta, tem um equipamentozinho com um motorzinho atrás, né? Ele liga o motor e você amola lá a faca, a tesoura, ou algumas farmácias também, né? Farmácias de bairro, as pequenas, tá? Grandes farmácias não tem isso, mas farmácias de bairro, a maioria delas tem lá um local onde você também amola a tesoura. Como a gente pode dizer, é um atrativo, né, para os clientes. Então, a depreciação física, ela não é difícil de ser observada e levada em consideração em uma análise, mas a obsolescência é uma característica menos evidente. Então, a depreciação física, né, o equipamento está ficando ruim, ele é mais fácil. Agora, ficar obsoleto, e aí quando a gente ficar obsoleto, não significa que ele não está funcionando. Significa que para aquela atividade, ela requer, por exemplo, alguma função que aquele equipamento não possui. Ela precisa de alguma função, a operação precisa a operação passou por um upgrade, né? Podemos dizer assim, a operação passou por um upgrade, mas o equipamento não consegue acompanhar. Eu aumentei a minha produtividade, mas o equipamento é obsoleto, ele já está no máximo dele, na capacidade máxima. Então, isso é uma característica menos evidente, né? Então, muitos equipamentos velhos, né, ou até mesmo arcaicos, eles ainda trabalham, ainda mesmo com custo de manutenção e reparo relativamente baixo. Puxa, está funcionando, né? Então, para que eu vou trocar? Todavia, novos equipamentos podem ser mais rápidos, ter maior capacidade, maior eficiência, e o resultado é um menor custo por unidade movimentada. Poxa, professor, então eu também tenho que levar em consideração isso? Tenho.
Tem sim, inclusive, durante esse curso ensino médio técnico, né, com habilitação em logística, como nós estamos vendo, você vai ter, por exemplo, uma disciplina que vai falar sobre custos operacionais. A gente vai entender como os custos são formados, como os custos eles são executados, uma parte financeira que nós vamos aprender. Então, o resultado, muitas das vezes, se você trocando equipamento, é um custo menor por unidade. Então, tem que calcular, inclusive, o custo por unidade, o custo por pedido por unidade, o custo de movimentação de cada unidade, né? E eu tenho que, de alguma forma, investir o capital, lembrando, fazendo aquela relação de custo-benefício. E qual é a regra, então, para esse princípio? O princípio da obsolescência. Então, equipamentos construídos para movimento deverão ser mantidos em movimento, e equipamentos velhos deverão ser substituídos. Então, essa regra, ela afirma que a economia em movimentação de materiais depende de equipamentos novos sendo mantidos em movimento tanto quanto possível. Ou seja, ela afirma, né, na verdade, em outras palavras, que o tempo inativo de equipamentos valiosos deve ser mantido no mínimo. Ou seja, eu invisto um grande valor na aquisição de um novo equipamento, mas ele fica mais tempo parado, né? Então, não faz sentido, na verdade, né? Então, eu devo ter esse equipamento operando sempre aí com bastante frequência. Isso é especialmente verdadeiro para algumas unidades motorizadas, como uma empilhadeira, né? Então, quanto mais tempo ela tiver em movimento, melhor, principalmente falando de um equipamento novo, como a empilhadeira elétrica, né? Isso também pode ocorrer para os equipamentos não motorizados, que pode ser valioso do ponto de vista da movimentação de materiais, por exemplo, as paleteiras. Você pode ver que em todo lugar você sempre vai ter uma paleteira. Então, de repente, a distância que você precisa transportar é mínima, eu vou pegar da ponta do corredor para levar até a ponta do outro corredor, né? Então, e é só um pallet ou dois, eu não preciso despender uma empilhadeira para poder fazer isso, né? Eu pego com uma paleteira, coloco ele embaixo, né? Levanto ele e levo lá para o estoque e volto. É muito mais rápido do que eu pegar uma empilhadeira, né, que deve ser utilizada para um alto volume, muito mais peso, né, e aí eu não vou ocupar ela, eu ocupo, de repente, lá uma paleteira. Outro exemplo também, aliás, tem um exemplo dessa regra, por exemplo, é a locomotiva das estradas de ferro, né? Então, é uma unidade muito valiosa do equipamento, que ela é desconectada dos vagões e usada em outro local enquanto o vagão está sendo descarregado, né? Então, falando lá do exemplo que a gente deu da Vale e da MRS Logística, por exemplo, então ela levou para o depósito, de repente, lá alguns vagões. Ou esses vagões são vagões, por exemplo, a granel de soja. Então, eu vou ter lá aquele princípio que a gente falou de sucção, né? Princípio igual funciona como um aspirador de pó. Então, eu vou ter lá eles sugando, né, aquele grão e colocando no depósito. Enquanto isso, né, o vagão, a locomotiva, não o vagão, a locomotiva, ela vai até outro local e continua fazendo trabalho enquanto ele está tirando, né, os grãos daquilo. Ou ao contrário, né, eu paro os vagões debaixo de um silo e aí eu não preciso da locomotiva para puxar vagão a vagão, né? O que eu faço? Paro ele, coloco lá o equipamento, aqueles carrinhos, né, que são fracionados, que são empurrados manualmente, coloco aquele carro e eu vou puxando vagão a vagão enquanto eu vou jogando, né, os grãos dentro do vagão. E não vou usar a locomotiva, é um princípio que a gente pode usar. Outro exemplo também é o sistema de trator-reboque, né? Então, o trator ele é desconectado do reboque e é colocado em outro trabalho enquanto o reboque é estacionado, não é utilizado. Então, são princípios que nós devemos levar em consideração para poder fazer essa atuação, tudo bem? E o 12º princípio, né? Vimos o princípio, então, de obsolescência, agora o 22º princípio é o princípio de controle. Sobre o que esse princípio ele vai, como a gente pode dizer, ele vai versar, né? Então, qual é a regra? Empregar o equipamento de movimentação de materiais para melhorar o controle da produção, o controle de estoques e a separação de pedidos. Ou seja, empregar os equipamentos para melhorar controles, controle de produção, controle de estoques e controle de separação de pedidos. Então, o que isso significa, né? Trazendo aqui mais claro para nós. Uma vez que o equipamento de movimentação de materiais ele é usado para
Para mover materiais entre fábrica ou processo de produção, lembra naquele exemplo que nós vimos lá da Natura? Então, eu tinha, vou usar esse lado da câmera, então, lembra que ele era em forma de triângulo, né? Vocês lembram que ele era em forma de triângulo, então eu tinha lá um triângulo. Então, eu tinha aqui o hub, aqui desse lado eu tinha, aliás, aqui eu tinha o hub, desse outro lado aqui eu tinha a fábrica, e lá em cima eu tinha, aliás, aqui eu tinha, voltando para cá, aqui eu tinha o hub, esse outro lado aqui eu tinha o centro de distribuição, e lá em cima, né, eu tinha a fábrica, então era em forma de triângulo. Vocês podem observar que ele ia em forma de triângulo, né? Fazer o contrário, a mão é estranha, a câmera virada, né? Então, vocês podem observar que eu tinha lá um triângulo, né? Ele ficava a todo instante um triângulo, ou seja, eu movimentava, claro que não é em linha reta, né? É porque as estradas são sinuosas, mas é a melhor movimentação possível. Então, uma vez que o equipamento ele é usado para mover materiais através da fábrica e dos processos de produção, o seu uso pode ser de grande utilidade no controle dos itens que estão sendo movimentados. E, em muitos casos, o equipamento, inclusive, define uma rota direta para o transporte, dessa forma, facilita o controle do material transportado. Se a gente for dar um exemplo aqui de linha férrea, né? O trilho tem que seguir, a locomotiva vai ter que andar em cima do trilho, ela não pode sair dos trilhos, né? Diferente do caminhão, que se tiver qualquer imprevisto, ele pode desviar, mas o equipamento, nesse caso aqui, e muitas vezes o próprio equipamento de movimentação, ele sugere, ele define uma rota direta para o transporte dele, e aí acaba facilitando o controle do manual transportado, eu sei onde ele está, eu consigo fazer o acompanhamento, que é uma outra situação também que a gente vai aprender, que é sobre roteirização, tudo bem? E qual é a regra, né, que é aplicada para esse princípio de controle? Lembra que esses princípios, eles são empíricos, né? Ou seja, eles foram observados, eles foram testados, foram experimentados, e são universais, né? Claro que eles não são rígidos, né? Não são engessados, a gente pode fazer uma movimentação, aliás, uma alteração deles, e pode não usar todos, mas em linhas gerais, no contexto geral, esses são os princípios fundamentais que são utilizados para o bom andamento de uma operação. Então, a regra é o movimento contínuo do material é o mais econômico. Então, no anterior, quando falamos dos equipamentos, o equipamento tem que ser utilizado frequentemente, o menor tempo possível. Quanto maior o movimento, né, maior a velocidade de produção, menor o custo. Então, aqui no princípio de controle, o movimento contínuo do material é mais econômico. Lembra que nós vimos lá no vídeo da Natura, quanto mais eu movimento, né, mais vezes ele quer dizer, eu também vou aumentar os custos. Então, se eu movimenta uma única vez, um movimento contínuo, linear, ele sempre é mais econômico. E se eu ficar movimento, paro, carrego, descarrego. Aí depois carrego novamente, descarrego. Esse movimento que não é frequente, que não é linear, que não é contínuo, ele tem interrupções, sempre você vai ter um custo maior. Então, essa regra deve ser aplicada para esse princípio de controle. Então, o que essa regra afirma? Que a eficiência da movimentação de materiais ela é sempre maior quando você estabelece um fluxo uniforme de materiais. Por isso que o sistema Toyota de produção foi muito importante, mas muito importante mesmo, para a revolução da indústria, né, para a revolução da economia e a rápida recuperação do Japão pós-guerra. Porque você só tinha um material no momento em que você necessitar. É como se fosse uma linha contínua de produção, né? Como se fosse um teleférico, né? Então, a todo instante, na hora que, por exemplo, aquela cadeira passava pelo local, eu tinha a pessoa ali que ia utilizá-la. Então, essa regra afirma que quando maior se estabelece, essa eficiência é maior quando você consegue estabelecer um fluxo uniforme de materiais tão linear quanto possível. Isso significa, quando fala sobre linearidade, tem que pensar que vai ser com o mínimo de interrupção e o mínimo de retorno possível. E quando o movimento se torna contínuo, ao invés de intermitente. Então, dessa forma é contínuo, e dessa forma aqui eu tenho um movimento intermitente, né? Que é a mesma coisa quando a gente fala de estoque, né? De nível de estoque, é a mesma coisa, que a gente vai ver também um pouco lá mais para frente, quando falarmos sobre gestão de estoque. Então, não é sempre possível, na prática, atingir completamente o objetivo dessa regra. Então, dessa forma, é o objetivo o qual nós devemos guiar os nossos pensamentos.
Sistemas de transportadores, tanto aéreo como terrestre, são exemplos excelentes de aplicação da ideia. O transportador aéreo contínuo é um dos melhores exemplos, né, que a gente tem. Então, sistemas de transportadores de correia, bem como sistemas de rolete por gravidade, também merecem ser, como a gente pode dizer, salientados. É extremamente importante a gente levar em consideração todos eles. Isso é muito, muito importante nós observarmos, então, todos esses princípios, essas regras que acabam aí levando em consideração uma melhora em toda a companhia, atuando de forma sinérgica, atuando de forma controlada, atuando de forma a fazer com que a eficiência da empresa ela se torna sempre e cada vez maior e cada vez melhor. Tá? Vamos, então, aqui para o nosso 23º princípio. Vamos lá? Então, o nosso 23º princípio, que é o princípio da capacidade. 23º princípio, o princípio da capacidade. Sobre o que esse princípio ele fala, ele versa, né? Na verdade, é isso que a gente chama. Então, o princípio da capacidade diz o seguinte: usar os equipamentos de movimentação para auxiliar a atingir a plena capacidade de produção. Ou seja, o meu equipamento de movimentação deve ser utilizado para que a produção atue na sua capacidade máxima, na sua capacidade plena. Né? Então, em muitos casos, todos os princípios anteriores resumem-se nesse, segundo o qual um dos principais objetivos da movimentação de materiais é incrementar a capacidade de produção. Quase todos os princípios anteriores contribuíram de alguma forma para que se tenha níveis de capacidade mais altos. Então, se o meu princípio de capacidade não consegue, né, ser atingido, significa que algum passo anterior eu tomei errado, algum passo anterior eu não fiz ele da forma mais correta. Então, o que eu preciso fazer é dar uma olhada para trás e verificar os princípios que eu apliquei. Então, aqui, todavia, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, com essa informação também. Aqui, todavia, são enfatizados alguns aspectos das operações e dos outros princípios que se referem especificamente ao aumento ou à utilização total de capacidade de produção. E existe uma regra que é extremamente importante também para esse princípio. Qual é essa regra? Estabeleça uma unidade de medida e mantenha todas as operações. Aliás, desculpe, falei um pouco rápido, né? Estabeleça uma unidade de medida e mantenha todas as comparações. E aqui, unidade de medida, a gente pode fazer referência ao nosso KPI, ao nosso indicador de performance, né? Chamamos de KPI, né, dentro do nosso dicionário de logística, de KPI, de Key Perform Indicator, ou seja, indicador-chave de performance, de desempenho, de melhoria. Então, estabeleça uma unidade de medida, estabeleça o indicador, ou seja, essencialmente, isso significa selecionar alguns indicadores comuns, como peso, volume, ou medida líquida, para usar uma expressão de execução do trabalho. Ou seja, quanto volume eu consegui transportar, né, por homem-hora. Quanto que eu transportava antes, quanto que eu transporto agora. Qual o peso que eu carregava antes por homem-hora, qual o peso que eu carrego agora. Ou, se for uma medida líquida, quantos litros eu carregava antes e quantos eu carrego agora, quantos eu consigo movimentar. Né? Quantas empilhadeiras, por exemplo, eu tinha operando antes e quantos eu tenho agora? Qual é o tempo inativo que eu tinha, aliás, o tempo ocioso que eu tinha anteriormente, qual é o tempo ocioso que eu tenho agora? A gente tem que fazer essas comparações, olhar o antes e olhar o depois. E, a partir daí, você pode, né, enquanto um administrador, ter acesso a ferramentas, né, e a metodologias, como, por exemplo, a metodologia PDCA, né, que é uma metodologia de forma circular. Então, você tem o P, né, por isso a gente chama de PDCA, né, uma metodologia. Então, você tem o P, que é de plan, que é de planejar, você tem o do, né, que é de executar, depois você tem o check, que é checar,
E, por último, você tem o E, que é de action, de você poder, então, tomar uma decisão. Então, a gente chama de método PDCA, ou seja, primeiro eu planejo a minha melhoria, um problema, que eu vou levantar, por exemplo, através de um brainstorming, né? O que é um brainstorming? É uma reunião onde as pessoas vão, colocam um problema, e todas as pessoas que fazem parte daquela reunião, elas vão dar sugestões de como resolver aquilo, né? Porque a gente já sabe a grande máxima de que mais uma cabeça pensa mais, várias cabeças pensam mais do que uma, então aquela velha máxima que pode ser, então, utilizada. Então, as pessoas vão para uma reunião, é jogado um problema, né, ali na mesa, né? Ó, gente, nós precisamos resolver esse problema, quais sugestões que nós temos? E aí as pessoas vão falar, dar as opiniões. É bastante importante durante esse brainstorming, por exemplo, que as opiniões sejam todas elas ouvidas. Não há opinião ruim, não há ideia ruim, né? Tem que tomar bastante cuidado no julgamento, de achar, nossa, mas essa opinião que o colega deu, nossa, não tem nada a ver essa sugestão que ele falou, nossa, que coisa digamos assim, boba, idiota, não. Numa reunião de brainstorming, você ouve, coloca vários post-its, né, e você vai anotando nos post-its aqueles adesivos, né, amarelo, verdinho, você faz a anotação nele e vai colocando num quadro, né, as principais ideias. E depois o que você faz? Olha aquelas ideias e separa ela por temas, que as pessoas podem ter ideias dentro de temas parecidos, separa por ideias e depois em conjunto, né, no conjunto, você pode decidir quais são as soluções mais adequadas. E a partir dali você faz o P de planejar. Sair dali da reunião de brainstorming, lá em Minas Gerais, a gente fala de toró de parpite, né? E aí você vai para o planejamento. E aí no planejamento, então, vamos montar como aquela solução. E aí você vai usar outras ferramentas, né, que vão ajudar você, por exemplo, na ferramenta do 5W1H, 5W2H, 5W2H, 2C, né, que eu estou falando de custo. São ferramentas que você pergunta por quê, como, né, que são 5Ws, que é o why, o where, e assim por diante, o who, né? Então, você usa essa ferramenta e aí eu vou dizer por que eu vou fazer, quando eu vou fazer, quando vai custar, quem que vai fazer, qual é o prazo, faço todo esse planejamento. Depois, em seguida, eu vou pôr em execução, que é a letra do, de executar. Executei, vou ter que ter os indicadores, né, de performance para saber se aquilo está resolvendo. Eu tenho que acompanhar, que é o check. Eu crio um checklist e nesse checklist eu vou fazer o acompanhamento para saber se tudo aquilo está funcionando, tudo aquilo está rodando da forma como deveria rodar, da forma como deveria funcionar. Feito isso, então, né, eu chequei. Aí veio, poxa, funcionou? Tudo bem. Se funcionou, eu vou para a próxima ação, que é implantação. Eu vou implantar. Ó, funcionou, resolvemos um problema, puxa vida, rodei, não funcionou. Aí eu vou ter que sentar de novo, uma nova rodada. Não resolveu por causa do quê? Será que todo mundo executou conforme o planejado? Normalmente, e sempre aí está o problema, as pessoas não executaram conforme o planejado, e é por isso que acaba não funcionando, porque você planejou da forma mais correta e certa possível. Então, não funcionou porque, de alguma forma, acabaram não seguindo o planejamento, né? Executaram de forma incorreta. Então, chequei, percebi por que não funcionou, corrijo a rota e vou de novo na execução. Aí eu volto, né? Como deu problema, não volto não, né? Como deu problema, eu vou para o do, olho o planejamento, replanejo e executo de novo. Executou, funcionou, implanta e vida que segue. É assim que faz, né? Inclusive, o PDCA mesmo, que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante aí nas empresas para resolução, é um método de resolução de problema, uma metodologia de resolução de problema, você pode usar também no dia a dia, né? Na maioria das vezes, o que a gente tem que fazer? A gente planeja, executa, verifica se está funcionando, funcionou, segue a vida. Né? É a mesma coisa. O que fizeram foi colocar essa metodologia de uma forma sistêmica e existem outros acompanhamentos que você pode fazer, não é só rodar isso, mas você tem que fazer, por exemplo, um PMO, né, que é onde você vai acompanhar o projeto, a execução do projeto, você vai ter, como eu disse lá, a tabulação dessas informações, né, que é um formato de 5W2H, que você vai verificar se as pessoas estão fazendo no prazo, lá vai estar descrito a responsabilidade, quanto vai custar, quem é que vai fazer, e assim por diante, tá bom? Então, estabeleça essa unidade de medida. Então, especialmente, né, como a gente diz aqui, estabelecer esses outros indicadores, só que a gente podia também, né, falando de indicador, utilizar algum outro tipo de, como a gente pode dizer, alguma outra unidade de medida, por exemplo, ser número de peça por pessoa produzida, tonelada, metro cúbico, litro. Então, muitas operações, elas acabam usando uma medida muito comum,
que é tonelada movida por homens hora, já que eu estou falando aqui de movimentação de materiais, tá bom, pessoal? 24º princípio, caminhando aí para a finalização dos nossos princípios, é o princípio do desempenho. E sobre o que o princípio de desempenho ele abrange, né? Então, a definição mais usada para ele é determinar a eficiência do desempenho da movimentação de materiais em termos de despesas por unidade movimentada. Agora, como é que eu vou medir o desempenho se eu não acompanhei? Né? Como é que eu controlo uma coisa que eu não acompanho? Ou o contrário, né? Como é que eu acompanho uma coisa que eu não controlo? Então, lembra, por que ele está aqui quase no final? Porque anteriormente eu tenho que ter todos os indicadores, né? Por isso que ele vem depois do 23º princípio, né? Que é o princípio da capacidade, que eu preciso estabelecer, né? Aliás, o princípio de número 22, que é o princípio de controle, né? Então, por que ele vem depois, né? Porque aqui eu tenho o princípio de controle, que são os indicadores. Se eu não tenho indicadores estabelecidos, como é que eu vou medir o desempenho? Não faz sentido. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo melhor se eu não tenho nenhum indicador para saber o quanto que eu fazia antes? Né? Como é que eu vou saber se eu melhorei o desempenho se eu não faço a mínima ideia de como eu estava ontem, ou anteontem, ou há um ano atrás? É por isso que as empresas estão bastante preocupadas de você ter indicadores, e hoje você tem sistemas informatizados, pessoal, que faz isso de forma muito rápida. Lembra do exemplo lá do sistema WMS da Natura, eles têm acesso às informações rapidamente, enquanto o período que eu trabalhei, já no final, né, da época que eu trabalhei lá na Multibras, né, na indústria, na metalúrgica, lá na fábrica de fogões, eu já era analista de logística, né, estava lá no finalzinho do período, né, da empresa, estava para sair de lá, e aí eu lembro que foi implantar o R3, né, que é um CRM, como eu disse para vocês na aula anterior, eles iam instalar o R3 da SAP, que é um sistema de CRM, um RP, né, na verdade, que ele tem vários módulos, esses módulos são todos eles integrados. Então, o que esse módulo ele podia apresentar? Então, se o presidente da companhia quisesse olhar no momento qual era o faturamento, ele abria o sistema, ele ia lá e ele conseguia olhar, ou seja, eu estava criando um sistema que ele conseguiria olhar toda a empresa de uma única forma e, a partir dali, ajudar a alta direção a tomar decisões estratégicas. Então, você pode ver naquele exemplo que a gente viu do WMS, o WMS ajuda, a pessoa pode ter acesso a que tipo de movimento, a que tipo de produto, por exemplo, onde está o gargalo, a gente chama de gap, né? Gap é um gargalo, onde está o gargalo, de repente, lá da minha produção? Lembra do exemplo que eu dei para vocês nas aulas anteriores, falando sobre o gargalo na linha de produção? Qual era a primeira peça, qual era a peça que não podia, né? Claro que não pode faltar nada, mas qual era a peça que, se ela faltasse, a linha não trabalhava? Era o forno, eram as peças do forno. Porque a partir da estrutura do forno é que todas as outras peças iriam ser colocadas. Então, se eu não tivesse o forno montado, que eram as duas laterais do forno e a parte superior, e ela era arrebitada, então eu usava, se eu não me engano, 6 rebites de um lado, mais 12 rebites. Então, a pessoa colocava a peça e ele ia arrebitando ia arrebitando com uma arrebitadora pneumática. Então, você tinha lá um cabo de aço em cima, tinha uma mangueira de ar, né? Então, você fixava aquela arrebitadeira e ela tinha um gatilho que você usava ela deitada, então ela era presa para facilitar, para a gente não ficar segurando ela na mão, né? Para arrebitar. A minha era segurada, a que eu usava era manual, porque eu arrebitava o fogão de pé e, como o rebite era pequeno, ela era levinha, né? Então, eu tinha duas, tinha a arrebitadeira pequena e tinha a grande. Só que, como o fogão eu tinha que usar ela deitada, então eles criaram um dispositivo que eu tinha como se fosse uma rodana, né? E ela tinha um cabo que puxava. Então, eu arrebitava, soltava, ela voltava, né? Para que o operador não ficasse segurando, né? Então, para evitar a fadiga dele ficar segurando a arrebitadeira o tempo todo. Então, para ele ficar segurando a arrebitadeira o tempo todo, então, para evitar a fadiga, então eles criaram um sistema muito simples, como eu disse para vocês, é uma ideia simples que um próprio montador acabou dando. Então, colocou um cabo e colocava lá uma mola, né? Então, eu puxava o cabo, arrebitava, soltava, porque eu tinha que virar, né? O operador ele tinha que virar para trás e pegar mais 3 peças, e assim por diante ele ia arrebitando. Ou seja,
eu tenho que levar em consideração o desempenho, assim, como é que ele estava antes, como é que ele está agora. Então, por isso que é tão importante esse princípio de desempenho, ele vem depois do controle, porque se eu não tiver um controle estabelecido, como é que eu sei que eu estou melhorando? É aquele ditado que eu disse, inclusive, anteriormente para vocês, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, eu preciso saber aonde eu pretendo chegar, para, a partir daí, então, estabelecer as medidas de controle. Então, o custo unitário da movimentação, ele decresce com o aumento do volume total movimentado. Então, quanto mais eu movimento, menor é o custo, né? Porque eu estou movimentando mais e de forma contínua, de forma retilínea, tá? Então, quanto mais perto da capacidade máxima projetada se realiza a movimentação, tanto menor será o custo unitário, expresso em valores como, por exemplo, tonelada ou metro movimentado. Só que, por outro lado, o volume total também depende do coeficiente de utilização do tempo disponível, isto é, durante o maior número de horas por mês ou ano, compatível com as boas normas de manutenção. É uma série de indicadores. Então, é o equipamento que tem que estar funcionando a todo tempo, então eu tenho que reduzir o tempo ocioso dele, tenho que reduzir o tempo ocioso da mão de obra, aumentar a produtividade, tenho que fazer manutenção, né? Tem que acompanhar a manutenção, tem que acompanhar os indicadores, tem que olhar os planos os planejamentos. Então, é uma série de atividades que o administrador de materiais ele tem que ter na ponta da língua e na ponta da cabeça e no lápis também, para ele poder fazer todos esses controles e fazer uma gestão efetiva lá do seu armazém. Então, por outro lado, desculpe. Então, mais o rendimento da operação de movimentação, ele poderá diminuir também em virtude da lei do rendimento decrescente, quando se procura ultrapassar a capacidade de transporte do equipamento. Claro que ele vai acabar danificando. Qual é a regra para isso? Faça a carga unitizada tão grande quanto possível, considerando as limitações do edifício, as capacidades e dimensões comuns do equipamento de movimentação, os corredores da área de produção e o volume do material pedido. Ou seja, o que isso significa? Há limites, como para o tamanho das cargas que podem ser eficientemente movimentadas. Dimensões dos elevadores e espaços de corredor podem ou não limitar o tamanho da carga, por isso, e tem que unitizar sempre quando possível, levando em consideração todos esses limitadores. O volume de material requerido frequentemente, ele é fator predominante no armazém de distribuição. Alguns fatores mais rígidos são as dimensões internas dos veículos comuns, como caminhão, vagão, barcaça, navio, e outro fator também pode ser a razão do volume e peso do mesmo material. Tudo bem? E aí um exemplo, né? Então, imagine, por exemplo, uma empilhadeira com capacidade para carregar 2.000 quilos. Os materiais que ela vai transportar são fardos com polpa de celulose. Então, um fardo, se um carregamento de fardos de 2.000 quilos for reunido, o tamanho da carga será demasiadamente grande. Então, você não vai usar uma empilhadeira para transportar fardo de algodão, porque 2.000 quilos de fardo de algodão vai dar uma carga tão grande que não adianta você colocar na empilhadeira. É aquele exemplo que eu falei para vocês dos tubinhos, né, que eu até mostrei na aula, né, que foi esse tubinho aqui, que eu mostrei lá na aula anterior, né, que é para garrafa PET, né? Então, eles são feitos, aquelas garrafas PET que a gente usa para refrigerante, que nós vemos, né? Que as empresas usam, eles são desse tamanho, né? E ele é bem concentrado, né? O plástico aqui. Então, ele é colocado lá numa máquina, essa máquina joga um ar quente, esse ar, então, faz com que o plástico se expanda e depois já vai para um outro local e vai encher do refrigerante, né? Então, não adianta você pegar aquela garrafa PET grande, colocar dentro, por exemplo, do caminhão, né? Você vai transportar um peso muito pequeno para uma capacidade que o caminhão não vai ser utilizada a conter. Então, aqui é a mesma coisa, exemplo da empilhadeira, né? Então, 2.000 quilos de fardo eu não vou transportar numa empilhadeira, né? Além do que, também, eu vou ter um problema para poder passar na porta lá do galpão, né? Imagine um fardo de 2.000 quilos de algodão, a largura, né? O tamanho que ele vai ser, vai acabar prejudicando, tudo bem? Vamos, então, aqui para o nosso quinto e último princípio, que é o princípio do custo do ciclo de vida, para a gente poder fechar, então, aqui os princípios de movimentação de materiais, fechar a princípio, né? Porque a gente vai ter agora, então, que fazer algumas deduções e fazer algumas conclusões sobre ele, mas o princípio de custo do ciclo de vida, esse princípio do custo do ciclo de vida é uma minuciosa análise econômica, ela deve contabilizar, na verdade, todo o ciclo de vida de todos os equipamentos de movimentação de materiais e de sistemas resultantes, né? Então, os custos do ciclo de vida, ele inclui todos os fluxos de caixa que ocorrerão entre o tempo em que o primeiro centavo é gasto
para planejar e comprar uma nova peça de equipamento ou para pôr em funcionamento um método novo, até que o método ou o equipamento seja totalmente substituído. Os custos de ciclo de vida de um produto incluem, de vida de um equipamento, inclui investimento de capital, investimento de instalação, porque quando a gente fala de equipamento de mobilização, não pode pensar só lá no trator, na locomotiva, na empilhadeira, né? Você pode ter uma linha, um transportador aéreo, por exemplo. Você pode ter um forno, como eu expliquei para vocês lá, falando daquele forno usado para produção. Então, de instalação, setup, né, que é a troca, né, ou programação de troca de equipamento, treinamento para as pessoas, teste de sistema, teste de aceitação, né, do sistema, operação, mão de obra, serviço público, manutenção, reparo, reutilização, valor e descarte final. Por isso que um plano para manutenção preventiva e preditiva deve ser preparado para o equipamento, e o custo estimado dessa manutenção e das peças de reposição deve ser incluído numa análise econômica. Então, sempre isso demanda um plano a longo prazo de substituição, por exemplo, de equipamentos, quando eles se tornam obsoletos, ele deve ser reparado. Então, qual é a regra? Embora o custo mensurável seja um fator primário, não é seguramente o único fator na seleção de alternativas. Outros fatores da natureza estratégica, a organização e que formam a base da competição no mercado devem ser considerados e quantificados, sempre que possível, sejam utilizados sempre que possível, tudo bem? Então, vamos agora para mais um nosso vídeo. Esse vídeo que eu trouxe aqui para vocês é sobre o Grupo Boticário, é aquela mesma empresa, né, um concorrente, podemos dizer assim, da Natura, e aquela mesma empresa que é a empresa, a Schaeffer do Brasil. Aqui ela vai mostrar como eles planejaram, então, esse depósito, né? E é como eu disse para vocês, né, aqui, se vocês vão ver aqui, essa lateral que eu estou falando aqui, que é o armazém autoportante, né? Você pode ver que ele tem bastante terreno aqui nas laterais. Então, se ele precisar, por exemplo, aumentar essa estrutura, o armazém autoportante tem essa possibilidade, ele só tira essa lateral aqui, porque todo ele são chapas que são fixadas diretamente na estrutura, eu monto, né, faço o piso, coloco novas estruturas aqui, né, de prateleiras, e aí pega essa lateral, só fixo aqui, por isso que ele chama de autoportante, tá? Mas vamos lá para o vídeo, planejamento. Olha a nossa águia, sempre atento aqui no nosso vídeo. Vamos lá. O Grupo Boticário é a maior rede de franquias de cosméticos do mundo. Além do Brasil, está presente em mais 8 países, levando através de seus produtos beleza para milhões de consumidores. Em 2002, a SSI Schaeffer firmou uma parceria com o Grupo Boticário para realizar o retrofit do seu primeiro armazém automatizado. O primeiro contato com a Schaeffer se deu há mais de 10 anos, onde nós temos um transelevador antigo, né, e o grande desafio foi poder automatizar e melhorar a performance desse equipamento, né? Então, a aplicação de um software novo veio a trazer uma melhor eficiência dentro dos processos que nós temos. O sucesso dessa parceria foi tão grande que, desde então, ambas as empresas vêm trabalhando juntas na execução dos mais modernos armazéns automáticos do mercado. O pontapé inicial foi dado em São José dos Pinhais, no Paraná, quando o Grupo Boticário escolheu a SSI Schaeffer para ampliar o seu primeiro armazém automatizado, localizado na matriz da empresa. Em São José dos Pinhais, nós tínhamos um grande objetivo de aumentar a nossa capacidade de armazenagem diante do crescimento que nós vimos tendo perante o mercado. E foi aí que a gente tentou fazer um armazém de 24 mil posições, num espaço que a gente não conseguia fazer um convencional. E aí que a gente levou a fazer esse grande estudo e conseguimos, com a tecnologia e know-how da SSI, trazer esse armazém para São José dos Pinhais, que é uma das nossas referências para os próximos investimentos. A SSI Schaeffer levantou, em uma área de 4.000 metros quadrados, um armazém autoportante de 30 metros de altura, com mais de 24 mil posições de armazenagem. Graças a esse sistema automático, o Grupo Boticário conseguiu duplicar sua capacidade de armazenamento sem precisar expandir suas instalações.
6 transelevadores realizam a armazenagem e a retirada dos pallets de forma 100% automática. Todas as movimentações de entrada e saída de pallets são controladas pelo software VAMAS da SSI Schaefer, o qual determina, em função das características e da rotatividade do produto, qual é a melhor posição para a armazenagem do pallet e a prioridade com que deverá ser retirado. A SSI Schaefer continuou acompanhando de perto a expansão do Grupo Boticário e, após o enorme sucesso alcançado em São José dos Pinhais, ela foi escolhida para construir mais um armazém autoportante. Dessa vez, anexo à nova fábrica da empresa, em Camaçari, Bahia. O armazém de 40 metros de altura possui 46.200 posições de armazenagem para matéria-prima, material de embalagem e produtos acabados. A grande estratégia do investimento na Bahia foi ter uma planta para poder atender o mercado do Norte e Nordeste. E aí a gente também avaliou quais seriam as tecnologias e também colocamos a SSI como um fornecedor e pela flexibilidade, pela parceria e pela tecnologia, a gente conseguiu fechar o pacote tanto da fábrica de Camaçari quanto de São Gonçalo. Foram instalados nesse gigantesco armazém 5 transelevadores que realizam automaticamente a armazenagem e a retirada dos pallets. Todo o processo de entrada e saída de pallets, assim como a gestão das posições de armazenagem, é igualmente gerenciado pelo software VAMAS, o qual garante a disponibilidade imediata do pallet no momento em que a fábrica e o centro de distribuição necessitam. Além da fábrica em Camaçari, o Grupo Boticário também contou com a parceria da SSI Schaefer para planejar e implementar um novo armazém autoportante em seu centro de distribuição, em São Gonçalo dos Campos, Bahia. O armazém autoportante de 30 metros de altura possui quase 20.000 posições de armazenagem, sendo a sua principal finalidade o abastecimento da área de preparação de pedidos do centro de distribuição, o qual atende a demanda de todas as franquias das regiões Norte e Nordeste do Brasil. A escolha pela Schaefer foi em função de uma flexibilidade muito grande que a Schaefer apresenta sempre quando nós temos alguma necessidade. Então, não fica sempre uma encomenda feita, não vem um pacote de prateleira. Isso é sempre customizado, é sempre adequado à nossa necessidade. E também tem uma flexibilidade para trabalhar com outros parceiros também. E o nosso negócio é muito dinâmico, então a gente precisa ter essa parceria, ter essa afinidade para poder ter os resultados obtidos. Então, essa foi a nossa opção pela Schaefer também. Os pallets de produtos acabados provenientes da fábrica em Camaçari são recebidos diariamente e, após o controle automático na área de recebimento, são armazenados e disponibilizados no estoque do centro de distribuição. 4 transelevadores armazenam os pallets automaticamente na posição mais adequada, para posteriormente abastecerem a área de preparação de pedidos. Esse abastecimento é feito de 2 formas diferentes: através do sistema Pick-to-Belt, para os produtos de alto giro, ou através das estações de decantação, para os produtos de baixo giro. Assim, o armazém autoportante garante disponibilidade imediata de produtos, para que o centro de distribuição consiga suprir, da forma mais ágil e eficiente possível, toda a demanda de seus franqueados do Norte e Nordeste do país. Os projetos foram bastante desafiadores, dado a complexidade que nós temos dentro da nossa cadeia. A parceria com a Schaefer foi bem importante, dado o conhecimento que eles têm, que a Schaefer tem dos processos, tecnologias que eles dominam. Então, os resultados foram bastante positivos, e toda a parte de assistência, os controles que nós temos, as equipes de manutenção, isso nos ajuda bastante a manter e a melhorar o nível dos processos a cada dia que passa. Voltaríamos a comprar um sistema, ou prospectar um novo projeto, visto todas as entregas que foram feitas e toda a evolução que a gente tem no nosso processo. Então, com certeza, a gente recomenda e também trabalharia com a SSI em outros projetos futuros. Hoje, através da parceria com a SSI Schaefer, o Grupo Boticário pode espalhar beleza pelos 4 cantos do Brasil, de maneira eficiente e sustentável. Então, é isso, turma. Viram aí a SSI Schaefer,
mais esse outro grande exemplo aí de planejamento que a gente pode observar, e aí a melhoria usando vários princípios de movimentação, que eu disse para vocês. Esses princípios são princípios empíricos, mas que foram testados e são utilizados por grandes empresas, como a Boticário aqui nesse vídeo que a gente observou agora. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado por terem nos acompanhado, na verdade, nessa descoberta, nessa aventura, podemos dizer assim, que fizemos até o momento. E é isso por hoje. Obrigado e até mais. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau. Obrigado e até mais. Até a próxima aula.